Graça, paz e alegria, queridos irmãos, queridas irmãs. E hoje é dia de muita alegria, porque celebramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é motivo para que os nossos corações transbordem de alegria. Alegria também pelo nosso encontro na presença de Jesus, Jesus que está aqui conosco, pela presença do seu Espírito Santo, e alegria também com as pessoas que nos visitam nesta noite. Uma alegria a presença de Claudinha, alegria que veio acompanhada por sua mãe. Lembra o nome dela? Dona Ângela. Uma alegria, Claudinha, e hoje com Dona Ângela. Que bom, alegria, a família, o meu tio também presente. Alegria também com a visita do meu tio Marcos, Paulo Marcos. Uma alegria a sua presença aqui conosco nessa noite de Natal. Alegria também a presença de Ludmila e de Mateus. Muito nos alegra a presença de vocês. E os demais irmãos e irmãs, nós estamos perseverando na caminhada. Ai, uma xará, gatinha. A Agatha hoje tem uma xará, a Agatha, a pequenina Agatha, que hoje também nos visita. Seja muito bem-vinda, Agatha. Hoje veio ver as amiguinhas serem batizadas. Que ótimo, que alegria. Seja muito bem-vinda. E todos e todas, irmãos e irmãs, que estamos perseverando na nossa caminhada de fé também, muito bem-vindos e bem-vindas nesta noite de alegria. Jesus nasceu, irmãos e irmãs, e Natal é celebrar o nascimento de Jesus, o nascimento do nosso Salvador. As promessas se cumpriram, promessas que vêm desde Abraão, quando Deus dizia a Abraão que através da família dele, todas as famílias da terra serão abençoadas. Da descendência de Abraão vem Jesus, Jesus que também foi anunciado pelos profetas, tantos profetas, Isaías, Jeremias, anunciaram que viria em algum momento da história o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. E essas promessas se cumpriram, promessas que também ecoam no Cântico de Zacarias, no primeiro capítulo de Lucas, o capítulo anterior ao que vamos ler, 2 versículos. Lá no belo canto de Zacarias, pai de João Batista, Zacarias e Isabel, como vimos recentemente, Zacarias, cheio de alegria, canta: graças ao misericordioso coração do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que vivem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. E isso se cumpriu, graças ao misericordioso coração de Deus. O sol que nasce do alto, Jesus nos visitou, visitou a história humana, visitou o chão das nossas vidas, para iluminar os que vivem nas trevas e na sombra da morte, para nos guiar no caminho da paz, como cantou o nosso irmão Lázaro, para nos guiar no caminho da paz. As promessas se cumpriram, irmãos e irmãs, e por isso podemos nos alegrar. Jesus nasceu, como diz aqui os versículos de Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11. Os anjos falando aos pastores, trecho anterior nós já lemos na liturgia. Mas o anjo disse aos pastores: não tenham medo, eu anuncio para vocês a boa notícia, que será uma grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Versículo 14: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens e mulheres por Ele amados. Assim, irmãos e irmãs, o Verbo se fez carne. A palavra de Deus que tudo criou e tudo recria, o Verbo se fez carne
se fez humano, se fez gente como nós e habitou entre nós. Em Jesus, Deus se faz Emanuel, que é Deus conosco. Jesus que não se apegou à sua condição divina nos altos dos altos céus, nas alturas, na sua glória infinita e cósmica. Ele não se apegou a essa condição, mas se esvaziou e assumiu a nossa condição humana. Ele que participava da eternidade com o Pai, assumiu a condição histórica, finita, sofreu as nossas dores, chorou como nós choramos, sorriu como nós sorrimos, se emocionou como nós nos emocionamos. Deus em Jesus se esvazia do seu reinado celestial e assume a nossa condição terrena, humana, demasiado humana. Como Cipriano bem colocava, o que o homem é, Cristo quis ser, para que o homem pudesse ser o que Cristo é. Como Leonardo Boff também bem coloca, o menino quer ser homem, o homem quer ser rei, os reis querem ser Deus, mas Deus quis ser menino. Deus quis se fazer uma criança que chorou pelo leite de Maria, uma criança humana com fome da nossa humanidade. É esse o Deus que se revela no Natal. Esse Deus que é amor e que, sendo amor, assume a nossa condição humana. Em Jesus, no Natal, nós celebramos esse Deus que assume a nossa condição humana. É o amor divino assumindo tudo isso que nós somos, as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas incertezas, a nossa finitude. Deus assume tudo isso, irmãos e irmãs, em Jesus. Se faz gente como nós, gente como a gente que, como bem canta Caetano, é para brilhar e não para morrer de fome. Gente, espelho da vida, doce mistério. Assim, Jesus se fez humano. E se fez humano, não nos palácios. Os reis magos, que cantamos aqui, foram procurar Jesus no palácio, mas não encontraram Jesus no palácio. Eles tiveram que sair do palácio, do lugar onde o rei se colocava, o rei que ali era um aliado do Império Romano. E os reis magos tiveram que procurar Jesus em outro lugar, porque Deus em Jesus não se revelou no centro do poder. Ele se revelou numa manjedoura, numa estrebaria, no meio dos bichos. E os reis magos tiveram que se guiar pela estrela para procurar Jesus nesse lugar onde menos se esperava. O Filho de Deus ali entre os bichos. E são os pastores que recebem a notícia dos anjos. Os pastores que eram trabalhadores naquela época, marginalizados, que trabalhavam em condições muito precárias, foram esses que receberam primeiro o anúncio que nós temos aqui. A boa notícia, uma alegria para todo o povo, que na cidade de Davi nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. E lá na manjedoura, com aquele jovem casal humilde, um operário, José, Maria, aquela jovem que cantou, como rememoramos domingo, esse Deus libertador, que ela se engrandecia a alma na presença desse Deus. Minha alma se alegra em Deus Salvador, porque viu a humildade daquela serva. Esse Deus que destrona dos seus tronos poderosos e eleva os humildes. Esse Deus que despede os ricos gananciosos com as mãos vazias e compartilha os bens com os pobres. Assim cantou Maria. E é esse Deus que se revela ali, no pequenino Jesus, naquele berço de palha, na simplicidade,
nas margens, na periferia da periferia do Império Romano, na humildade, é que Deus nos surpreende com o resplandecer da sua glória. Fica para nós, irmãos e irmãs, essa oferta, maior presente que Deus nos deu e nos dá. Esse é o tempo que as famílias, as pessoas, muitas vezes trocam presentes como expressão de amor, de fraternura, de estima. Às vezes corremos o risco um pouco de cair no consumismo, mas todo ano nós lembramos que o Natal não é o Natal do mero consumismo, não é o Natal da correria, da agonia, não é só comes e bebes. Isso tudo pode ser uma oportunidade de encontro e de comunhão, mas o sentido principal e central é este: esse convite que Deus nos faz a aceitar o seu Filho Jesus como o maior presente que Ele deu à humanidade. Jesus, o Salvador. Que maravilha podermos no Natal aceitar esse presente. Jesus que se dá para que possamos aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas e que guia as nossas vidas. E que assim, irmãos e irmãs, possamos viver esse espírito do Natal, esse espírito da presença de Jesus, de dezembro a dezembro, não só no dia do Natal, mas no nosso dia a dia, a partir do Natal. Vivemos esse espírito de humildade, esse espírito de generosidade, esse espírito de doação gratuita, de gratuidade, esse espírito de justiça, de partilha, esse espírito de amor, que é o que Deus quer para todos e todas nós e para toda a humanidade. Porque só vivendo esse espírito de amor é que nós seremos guiados, como disse o cântico de Zacarias, no caminho da paz. Não haverá paz enquanto nós não vivermos o amor, enquanto nós não aceitarmos esse presente que é Jesus e vivermos e deixarmos que Ele viva em nós, que Ele viva através das nossas vidas, que Ele viva na nossa sociedade, que Ele viva no mundo. Deus quer isso, que o amor possa reinar no mundo, para que as armas das guerras sejam colocadas de lado, para que a fome e a injustiça sejam colocadas de lado, para que a violência seja colocada de lado, para que as discórdias, as maldades sejam colocadas de lado. E assim, aceitando Jesus e o seu amor em nossos corações, em nossas famílias, em nossa igreja e no mundo, o amor possa reinar e assim a paz possa também reinar. Que possamos, irmãos e irmãs, acolher esse presente e acolher também esse chamado, para que com esse espírito natalino possamos ser mensageiros e mensageiras do amor e da paz do nosso Deus. Que assim venha o reino de amor e paz e justiça de Jesus. Venha ao teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e ardor transforma em plena alegria. Amém.